Educação à distância, mudando realidades. Saudações! Sejam bem-vindos ao curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela e neste episódio como funciona as atividades de percurso do nosso curso e da nossa jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Vem comigo! É sempre muito bom fazer parte da sua história e ter você construindo a nossa história. E para construir a história de ser professor, vou começar com a declamação de um poema, claro. Poema do livro do professor Sérgio Loss, Eu, Você e Todo Mundo. Convido você à leitura. Somos todos textualidade. Dizemos por dentro e por fora das intenções. Com o corpo, com a voz, com o silêncio. Com a fala, com a escrita à mão, na mão, disseminando gestos, olhares e feições. Somos múltiplos textos e pretextos. Produzimos, lemos, globalizamos textualidade. Construímos e desconstruímos aqui e ali, no antes, no entremeio e após dos contextos. Somos múltiplas faces, prosa e verso. Somos enredos e lirismos, palavras soltas. Somos sorriso, língua presa, provocação. Dúvidas, certezas? À frente, o avesso e o inverso. Somos. Então, seja bem-vindo a esse episódio em que eu, professora Anabela Barbosa, vamos dialogar sobre a atividade de percurso da trilha da jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Vamos acompanhar? Então, nós temos aqui o nosso roteiro, ele está disponível aí no ambiente virtual. Se você clicar aqui em atividade de percurso, ele já vai direcionar para a atividade de percurso. A nossa primeira atividade de percurso é essa. É a produção de um portfólio do registro docente. Eu construí aqui, ele é um site, olha, tá ficando bonitinho, né? Tem até um carrossel aqui, ó. Coloquei aqui as nossas trilhas de aprendizagem, né? Como que elas vão acontecer. Não tá encerrada, evidentemente, porque é uma construção progressiva. E isso aqui é um e-portfólio. Então, vou mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Como que você vai construir. Ele vai estar aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, lá na aba, na trilha de atividades. Então, acompanha aqui comigo, aqui eu tenho o sumário, né? E aqui, ó, na trilha das atividades, você também pode encontrar as orientações a respeito de como funciona as atividades de percurso. Nós temos duas atividades de percurso. A atividade número 1, que é o fórum do portfólio, né, que a gente vai fazer a postagem sobre o qual eu vou explanar agora, e o projeto Memórias Subterrâneas, que é a atividade de percurso interdisciplinar em que todas as disciplinas, todas as trilhas se ligam, interligam e dialogam para o projeto a respeito da história de vida dos professores. E aí, o portfólio ele vai estar aqui, ó, é um fórum, né, para realizá-lo dentro do ambiente virtual, ele está proposto aqui como um fórum. Aqui nós temos a provocação, então é uma atividade integrada, você fará ela progressivamente em diferentes etapas sucessivas, certo? E ela tem como critério a elaboração e a argumentação científica, tá? São os critérios de desempenho, o atendimento às normas da língua padrão e a formatação dos trabalhos acadêmicos, que é um elemento das competências em trabalhos acadêmicos e produção científica, a participação, a proposição e o diálogo sobre as temáticas das nossas trilhas de aprendizagem, certo? Cada atividade está composta da seguinte forma.
Essa atividade do portfólio, ela equivale a 50 pontos, é uma atividade individual, vai ser realizada aqui dentro do ambiente virtual por meio do fórum e consiste na elaboração de um portfólio de registro docente utilizando o Google Sites. A segunda atividade é uma atividade interdisciplinar, como comentei com você. Ela equivale a 50 pontos e é uma atividade em grupo, integrada e coordenada pelo professor da disciplina de práticas colaborativas. E será uma articulação com os grupos de estudo e vai incluir a curricularização da extensão em torno de 5 horas. Como que vai funcionar o diário, o portfólio? Então, aqui a gente tem a proposta, as etapas. O portfólio ele vai ser feito no Google Sites. É um registro feito continuamente. A periodicidade vai ser definida por você, mas vai ter que ter no mínimo 6 postagens e no máximo 12 postagens, 12 produções. Como é que ele está organizado? A gente tem uma sugestão de ideias para que você não possa se desviar aí do caminho ao longo do semestre. Então, a primeira etapa vai ser uma roda de conversa sobre conhecimento, história de vida, jornada, pesquisa, mudança de ideia, a partir do relato e da preparação e roteirização de uma entrevista. Porque a entrevista vai ser um dos principais elementos que nós vamos trabalhar para a contação da história de vida do ser professor. E aí, nessa primeira etapa, vai selecionar um professor que você conheça, que fez parte da sua história ou que você tem interesse em conhecer, vai roteirizar a entrevista e vai roteirizar essa entrevista por meio de um aplicativo usando o Mural. Um aplicativo chamado Mural que a gente vai conhecer nas nossas etapas futuras. A segunda etapa também é uma roda de conversa, aí fortemente inspirada em Paulo Freire, evidentemente, o diálogo como elemento, prática e sustentação da construção do sujeito. Pedagogia da Autonomia, nossa obra principal, tá? Que vocês vão ler na íntegra. O livro é curtinho, vocês vão amar. E vai compreender, a partir do relato, a realização e a transcrição da entrevista com este professor da sua escolha. E nisso você vai desenvolver um mapa conceitual, usando um aplicativo também, o GoConquer, o MindMaster, que nós também vamos conhecer nos próximos episódios. A terceira etapa, outra roda de conversa sobre a identidade profissional. É um relato sobre o que é ser pedagogo. O que é ser pedagogo? O que significa essa prática? O que significa essa existência? O que significa essa provocação? Enquanto ser político, enquanto ser crítico. E consistirá na produção de um texto resultante da entrevista que você realizou com aquele professor. Você vai usar para isso um aplicativo chamado Padlet para fazer as produções, que também vamos conhecer na jornada. A quarta etapa, mais uma roda de conversa, então a gente vai conversar muito, gente. São os fundamentos científicos e procedimentos metodológicos da construção dessa entrevista e da transformação de uma entrevista em um relato de experiência, uma história de vida, certo? E como que essas relações se apresentam, essas relações entre sentimentos, impressões, conhecimento científico, como que a história de vida se transforma em conhecimento científico e como o conhecimento científico de uma história de vida transforma outras histórias de vida em novos conhecimentos. Para isso, vamos utilizar e vamos pesquisar o portal de periódicos da CAPES para fazer as citações, que também é um elemento dos trabalhos acadêmicos e científicos. E a quinta etapa continua o nosso diálogo, que é sobre tomada de decisão. Quais são as formas de intervenção no mundo? Você, enquanto professor, Paulo Freire dizia, a gente não muda o mundo, a gente muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, como que fazer essa intervenção no mundo enquanto
professor, enquanto ser político e transformar a história, a sua história de vida e a história de vida de outras pessoas. Então você vai transformar essa entrevista em um gênero literário, que é uma canção, um poema, uma crônica, uma biografia, uma literatura de cordel. E na atividade da jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos, você vai usar um desses aplicativos. O Prezi, que você já deu uma olhadinha por ele, o Pultum, o Geniali e o Array Slides. Nossa, vamos fazer tudo isso. Como comentei, ela é uma construção contínua e formativa. Ao final, você terá o portfólio com todos os registros, considerando esses elementos apresentados. E aí, você vai postar aqui no fórum, você vai vir acrescentar um tópico de discussão, vai colocar o nome do seu portfólio, então, portfólio, vou colocar aqui o meu, né, portfólio da Anabela. Você vai vir aqui e você vai colocar o link do seu portfólio aqui. Então, eu vou aqui acessar o meu link, ó. Tá vendo aqui que já tá o meu link? Vou copiar esse link, beleza? Eu posso incorporar, depois a gente vai ver com mais calma, mas aqui é só pra gente ter a ideia geral. Então, venha conhecer. Vou colocar aqui, né? Vou usar os meus termos, saudações, pessoas. Venham conhecer a história do professor que fez parte da minha história. E aí, eu vou colocar aqui, ó, o link do meu site. Para eu ativar o link, eu seleciono e clico aqui, ó, em incorporar, tá vendo, ó? Inserir link. E eu colo esse mesmo endereço e geralmente eu peço para abrir em uma nova janela, para não ficar sobrepondo as janelas. Peço para criar o link, ele já vai criar o link e eu vou me despedir. Bonanças. Mas isso você vai fazer depois que o seu site estiver pronto, evidentemente. Então, ó, enviar mensagem ao fórum. Então, essa é a última coisa que você vai fazer na sua atividade de percurso aqui da disciplina de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos, ó. Aí vai estar a sua postagem, a de todos os seus colegas, evidentemente. Eu vou diminuir só para a gente ter a visão geral. Então, ó, vai aparecer assim o tópico e aí todos vão conhecer aqui o tópico, ó. Quando eu clicar no tópico, ele vai abrir o meu comentário, ó. Saudações, pessoas, venham conhecer. E quando eu clicar no link, ele vai direcionar lá para o meu site, que é o meu portfólio do meu registro desta jornada dos trabalhos acadêmicos e científicos, entrevista com o professor, a sua roteirização, a sua produção textual e a sua transformação em um texto literário, gerando conhecimento a partir do relato de experiência, a produção da história oral e escrita, certo? E aí agora a gente vai ver como que a gente vai criar esse site. Para criar esse site vai ser muito simples, a gente vai ter aí a aula específica de como fazer isso, mas você cria aqui, ó, eu abri o Google, eu tenho aqui os meus e-mails na minha lateral esquerda, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, e você vem aqui no G Suite, que são essas 9 bolinhas, e aqui você procura a extensão Sites, Google Sites. Você clica no site e ele vai pedir para você criar um site. Então, olha, aqui tem uns sites, alguns sites que eu já produzi. Olha, aquele que eu construí aqui, que eu acabei de apresentar para vocês. A pequenininha, só para vocês terem a visão geral. E para você criar um site, você pode usar um desses templates aqui, ó, galeria de modelos. Aí deixa eu aumentar, que senão ninguém vê, né? Nem com óculos, nem com lupa. Então, você vem aqui em galeria de modelos. Você pode escolher os modelos, ó, tem vários da área da educação, então são alguns templates ou modelos que você pode usar de organização, certo? Tem os modelos mais arrojados, aí vai depender de você, do seu gosto, das suas vivências, das suas experiências, o que você vai querer. Eu vou escolher esse daqui, que está aparecendo o professor, só para a gente ter aí uma ideia,
certo? E aí eu vou lá escolher esse, você tem que estar pelo Gmail, e aí você vai começar a construção. Olha, nós vamos fazer isso progressivamente, então não tem como eu explicar todas as etapas aqui nesta dinâmica, neste episódio, porque nós vamos fazer juntos, certo? E aí vai ter os tutoriais lá no ambiente virtual de cada etapa e como que ela vai acontecer, e vamos fazer também durante os encontros síncronos. Mas aí aqui vão vir as edições, então você vai colocar aqui, por exemplo, ó, ele é muito simples, portfólio Anabela, ou portfólio, você vai dar um nome para o seu portfólio, portfólio de metodologia, né? Isso é como vai aparecer o nome do seu site, então o mais interessante possível, né? Portfólio Fazendo História no IFRO, não sei. E aí a gente vai ajustando aqui as construções e cada etapa das construções, como que a gente vai incorporar texto, incorporar imagem. Aí todos aqueles elementos dos quais eu já tratei, que é o mapa conceitual, o Arra Slides, o infográfico, as fontes de referência, nós vamos inserindo aqui, né, com caixa de texto, imagem, incorporando link, colocando acesso ao Drive e todos os outros. É muito divertido, vocês vão adorar e a gente vai fazer progressivamente, tá? Essa é a atividade de percurso 1, é aquela disciplinar da jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. A segunda atividade, que é a atividade disciplinar, vocês vão ter maiores informações, evidentemente, com a disciplina de práticas colaborativas, certo? Mas aqui também tá as orientações gerais e que consiste em vocês realizarem uma entrevista da trajetória de vida de um professor. Como vocês podem perceber, estão interligadas, evidentemente. A produção aqui da história de vida do texto, que é o texto final, que vai ser um gênero que você escolherá, seja crônico, poema, biografia, ela também estará lá no nosso portfólio. Então, ao final, essa produção, ela estará construída coletivamente. Mas os entremeios e os procedimentos da transcrição, textualização, roteirização e todos esses procedimentos mais específicos da realização da entrevista e da sua transcrição, vocês vão acompanhar na jornada do projeto de Memórias Subterrâneas, na trilha de práticas colaborativas. E ela está intimamente ligada com metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos na produção do nosso e-portfólio, tá? E a última dica aqui é que todos os nossos materiais estão lá no Swap. E como é que eu faço para acessar o Swap, professora? Bom, no Swap estão todos os livros, ó, que você tem que acessar. Para você acessar o Swap, ele é muito simples, né? Você vai digitar Swap, vai entrar no Swap com o seu login e com a sua senha. Aqui está no meu perfil enquanto professora, vai aparecer o seu perfil enquanto acadêmico. Você vai acessar o Swap e você vai ir em minha biblioteca, que está bem no cantinho ou então no final da página, tá? Vai depender muito aí de onde que de como você vai acessar. E você clica em minha biblioteca. Para você acessar todos os livros, você tem que logar via Swap. E aí, se você estiver logado, dentro dos links, dentro do ambiente virtual, você é direcionado estritamente para o livro que o professor está indicando. Aí você tem aqui todos os livros, se você quiser consultar, você pesquisa aqui. O nosso livro de referência é Praticar Ciência, você clica nele e você já terá à sua disposição, na leitura virtual, todas as produções mais recentes que o Instituto Federal adquiriu para que possa subsidiar a construção do seu conhecimento teórico a partir das reflexões epistemológicas, metodológicas e teóricas. Então aí aqui você só seguir reto, passando as páginas e é fantástico. Também teremos não vou dar muito spoiler, né, porque isso a gente vai fazer junto, mas é importante saber como que funciona a biblioteca, tá? E aí, aqui eu encerro, então, as nossas apresentações das atividades, né, com todos os nossos roteiros. A atividade, a disciplina, ela vai ocorrer, como eu comentei, de modo progressivo. Então,
vamos desenvolvendo ao longo estas etapas e espero vocês no próximo episódio, espero vocês fazendo parte da nossa história, construindo junto no intuito maior de transformar as realidades, como diz a própria chamada aí da nossa educação à distância, EAD Transformando Realidades. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.